país e se acostumar a viver nesse país é um rolê. É muita... Oi? A gente acha que só chegar e aprender o idioma, só que são um monte de detalhes assim. Esses dias eu tava pensando, caramba, eu sei fazer tanta coisa que eu aprendi no Brasil que em Cuba eu não teria feito. Tipo, não sei. Acho que a coisa mais difícil que eu fiz, não a mais difícil, mas a primeira coisa difícil que aconteceu comigo foi ter vindo de Cuba pro Brasil. Que nem eu expliquei naquele vídeo, meu primeiro vídeo. Foi um rolê, vocês viram. Eu vim pra cá sozinha, eu perdi o voo, tudo que aconteceu já foi, caramba, quanta coisa. Só que quando eu cheguei no Brasil, os meus primeiros desafios foram entender o português e ir na padaria. Falando em padaria, me deu vontade de fazer um café. Vou fazer um café e a gente vai conversar bebendo café. A gente faz na cafeteira cubana, que não é cubana, é italiana, mas a gente só faz nela, então virou cafeteira cubana. Se tiver um italiano me assistindo, já sabe, a gente roubou a cafeteira de vocês. O café cubano é misturado com chícharo. Chícharo é tipo uma ervilha? Agora eu não sei, eu acho que é tipo uma ervilha. Acho que aqui também misturam o café. E aí, pelo menos meu pai, toda vez que a gente vai em Cuba, ele fala, queria tomar um café cubano. A gente reclama quando tá lá que é ruim, mas a gente sente falta às vezes. Eu não bebia muito café, só às vezes, pegava um pouquinho. Aí eu lembro minha mãe sentando no balanço na sala e ela acendia o cigarro. E minha avó chegava às vezes alguma vizinha e elas ficavam conversando da vida. E é isso, eu sinto saudade. Ah, meu avô chegava, geralmente ele tava trabalhando em casa mesmo. Ele tem tipo um salãozinho, uma sala onde ele tem coisas de madeira. Geralmente ele tava restaurando algum móvel ou fazendo alguma escultura. E no momento do café ele ia e sentava com a gente e tomava café. Daí como que faz? Vocês colocam um pouquinho de açúcar na xícara. Vocês vão jogar só um pouquinho de café. E vocês vão mexer muito esse café com esse açúcar até virar tipo uma pasta clarinha, bem assim. E depois só joga o restante do café. E aí vocês vão ver a magia acontecendo. Ele vai criar essa espuminha em cima que, gente, fica perfeito. E o que a gente faz agora? A gente joga canela em cima dessa espuminha. E pronto, ficou nosso café pronto. Gente, uma delícia, sério, façam. Se vocês quiserem, podem jogar chocolate também. É porque eu gosto com canela, mas com chocolate fica gostoso também. É isso, gente. Tá pronto nosso café cubano. Aceitam? E voltando ao assunto das padarias. Por que eu ficava tão nervosa pra ir pra uma padaria? Gente, é muito bom, sério. Façam café desse jeito. Muito bom mesmo. Meu desafio número 1 era aprender o português, porque eu não falava nada quando cheguei aqui. E a mulher do meu pai era a pessoa mais próxima que eu ficava conversando, porque meu pai ficava de plantão. Então eu tentava aprender conversando com ela. E ela, o primeiro desafio que ela me deu, assim, foi eu ir na padaria comprar os lanches. Gente, eu ficava muito nervosa, meu coração ficava acelerado, porque eu tava com medo da merda acontecer alguma coisa. Então ela me entregava o dinheiro trocado, assim, o mais próximo possível do valor que ia dar. E ela falava pra eu ir na padaria comprar pão, refrigerante e presunto, queijo pra colocar no pão. Meu coração ficava aceleradíssimo. E eu chegava lá, sabe a série Emily em Paris? Tipo isso, quando ela compra os croissants pela primeira vez na vida dela. Eu ficava tão nervosa que eu já entregava o dinheiro tudo pra moça e falava, eu quero isso, sinalizava. E ela já trocava pra mim tudo certinho, ela já sabia que eu não era brasileira e super legal as pessoas da padaria. Mas assim, eu ficava muito assustada de o troco vir errado, ou de eu pagar errado, ou de eu não saber pedir. Foi um desafio que eu fui aprendendo e foi muito libertador conseguir ir na padaria sozinha. Parece bobagem, mas pra mim foi bem libertador. Até porque em Cuba eu não tinha costume de ir na padaria. Em Cuba quem vai na padaria geralmente era minha avó pra pegar o pão que a gente tinha que pegar diariamente, que era o pão da libreta, daquela caderneta que vocês sabem que tem em Cuba. Desafio superado com sucesso. Meu segundo desafio foi estudar para passar na Federal.
para o curso de artes cênicas. Que na verdade eu queria passar para arquitetura, só que eu não sabia que tinha artes cênicas, então meu plano era passar para arquitetura. Mas meu sonho era ser atriz, passar para artes cênicas. E eu descobri que tinha o curso de artes cênicas na Federal de Tocantins. Então eu comecei a estudar e me preparar para passar. Eu não tenho costume, em Cuba, eu acho, a gente não faz cursinho. A gente faz aula particular das matérias que vão geralmente nas provas de exame para a universidade, que seria espanhol, matemática e história. Agora, eu não tinha costume de fazer um vestibular aqui no Brasil, ainda no idioma que não era meu idioma. Como que eu ia planejar para poder passar? Eu criei um plano. Eu tinha internet em casa, isso ajudou. Eu peguei um caderno que eu vou mostrar para vocês. Esse caderno aqui eu separei por matérias e eu me propus estudar sozinha. E eu colocava tudo de português, de história. Acho que as matérias mais difíceis para mim eram português, história, biologia, física, química e geografia. Eu achava chata da vida toda, então foram matérias que eu precisei focar mais para estudar. Já matemática, eu tinha acabado de sair de um curso de faculdade de matemática em Cuba. Eu estava um pouquinho mais segura. Espanhol, eu me sentia segura. E que mais? E redação, eu me sentia segura porque eu gosto muito de escrever. Só que meu medo era com a ortografia. Eu tinha muito medo com a ortografia e perder ponto por conta disso, lógico. Eu acho que história foi o mais difícil, por quê? Porque eu não tinha costume de estudar a história do Brasil. Então, faltava aquela coisa do subconsciente. Sabe quando você estuda em Cuba história, por mais que você não decorou alguma coisa especificamente, você ouviu aquela coisa durante a tua vida toda. Aqui no Brasil, não. Eu só tinha o que eu tinha decorado, o que eu tinha estudado, o que eu tinha aprendido. Só que se eu esquecesse qualquer coisa, eu não tinha meu subconsciente para me ajudar. Então, todo dia eu acordava cedo para ficar estudando. No momento, eu não estava trabalhando porque eu nem tinha todos os documentos do Brasil. Então, eu não tinha como trabalhar, não tinha carteira de trabalho. E eu aproveitei que eu estava usando a internet e comecei a procurar um lugar para eu trabalhar lá em Palmas. Porque eu já pensei, se eu passar para a faculdade, eu já quero ter algum trabalho, porque eu vou precisar de dinheiro, vou precisar de começar a me virar sozinha. Então eu achei meu primeiro trabalho, que era na escola de dança de Serginho Moreira, lá em Palmas, Tocantins, que eu acho que atualmente está fechada. E lá eu comecei a dar aula de dança do ventre. E, gente, que incrível eu poder... Era meu primeiro trabalho, porque lá em Cuba eu já dava aula de dança, só que eu dava aula no Centro Árabe, que era onde mesmo eu aprendia. Então era mais uma troca, não era um trabalho. E aqui eu já estava trabalhando como professora na minha área de dança do ventre, então eu estava muito feliz. E lá eu conheci, que foram minhas primeiras alunas, pessoas maravilhosas que são minha família até hoje. E entre as pessoas que eu conheci, tinha uma pessoa que era professora da faculdade, que eu tinha acabado de fazer a prova. E então, quando o resultado da prova saiu, eu fiquei muito feliz, eu não tenho noção. Eu passei em segundo lugar para federal, eu estava pulando da alegria. Eu serei, você fala serei? Não sei. Eu fechei as perguntas de matemática, eu acertei todas. As perguntas de espanhol eu acertei todas. E a minha redação foi boa, eu perdi ponto por conta de ortografia. Mas eu tava muito feliz, tipo, pulando da alegria. E aí começou a saga dos documentos, porque eu precisava ter meus documentos de ensino médio autenticados pelo Ministério da Educação aqui no Brasil, e eu não tinha isso. E ainda faltava o documento meu de ensino médio, ele tinha que ter um carimbo do Ministério da Educação em Cuba. Então eu tive que mandar ele para Cuba e demorou muito para chegar, até ele voltar aqui, até o Ministério da Educação no Brasil anunciar no Diário Oficial da União que eu estava autenticada. Demorou tanto que quase que eu perco a minha vaga, porque passou o prazo da matrícula e eu não tinha como fazer a matrícula sem esse documento. E olha as coisas do destino. Eu estava dando de aula na Escola Serginho Moreira, uma das minhas alunas era professora da universidade, da Federal. E eu contei minha história para ela e ela falou, Rani, vamos entrar com um recurso, não sei se fala assim, mas vamos entrar com um recurso para falar com o reitor que você passou com uma pontuação boa, que os teus documentos já estão a caminho, para ele deixar, para ver se ele deixa você começar a fazer as aulas e aí você faz a matrícula depois. Gente, deu certo. Eu comecei a estudar da Federal sem eu estar matriculada e com 3 meses de curso meus documentos chegaram e eu consegui fazer a matrícula. Enfim, deu tudo certo no final, mas coisa do destino, se eu não tivesse parado meus estudos para procurar um lugar para eu trabalhar e eu não teria conhecido, eu não teria feito nada disso, enfim. Outra coisa é que eu não estava acostumada a pegar ônibus aqui no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar e a ir para a faculdade, eu precisei pegar ônibus. E em Cuba, a gente
A gente pega uma moedinha de 25 centavos, coloca lá dentro. Aqui no Brasil tem os cartões. Eu não tinha costume disso, eu tinha o dinheiro. E é claro que eu posso pagar no dinheiro, mas eu queria fazer meu cartão também, até porque era meu cartão de estudante, para eu poder pegar o segundo ônibus que eu pegava para ir para a faculdade. E, gente, era uma vergonha diária eu ter que carregar aquele cartão naquelas máquinas, porque eu não sabia. Outra coisa que eu passei um perrengue foi para descer nas estações. Em Cuba, os ônibus, eles param em todas as estações. Você não precisa apertar nada, até porque não tem nenhum botão funcionando para você fazer isso. Inclusive, os ônibus não tem de botão, nem cordinha para você puxar e pedir para descer naquela estação. E eu achava que aqui no Brasil seria igual e que eles iam parar em todas as estações e eu só iria descer. Quem disse que eu fiz isso? Eu fiquei sentada, quieta, esperando. Conta a lenda que ainda tô por aí, naqueles ônibus. Eu fiquei sentada esperando eles parar nas estações. E aí, depois eu tinha vergonha de falar pra parar, porque eu tinha esquecido de parar lá atrás. Resumindo, já aconteceu muito de eu descer numa estação e ter que voltar andando. Ou descer várias estações e eu ter que pegar ônibus voltando. Já aconteceu várias vezes. E isso até eu aprender a decorar e não aconteceu mais. Novidades da faculdade é a parte online. A parte de ter uma sala de estudo, um site da faculdade onde você entrava e lá eles publicavam os xerox que você tinha que imprimir. Não tinha esse costume. Em Cuba, geralmente você vai na biblioteca ou eles te entregam os livros. Eu acho que é isso. Ir para um país não é só aprender o idioma. Depende do país onde você vem também, é mais outras coisas. Então, você tem que se acostumar com a cultura, com os costumes, com o jeito das pessoas. E isso é incrível, porque quando você vai perceber, você já tá daquele jeitinho também. Hoje em dia eu vejo pra mim, como eu sei lidar com as coisas estando em Cuba, quando eu vou de visita, parte do que eu faço lá em Cuba, eu aprendi aqui no Brasil. Comprar, ir num lugar, ser sozinha, ser independente, ter um cartão, ir no banco. São coisas do dia a dia que muitos cubanos fazem, lógico, mas a maioria não faz. E na minha vida toda, anos atrás, eu também não fazia. Então, meio que você aprende a crescer, você cria uma independência. E é muito gostoso de perceber isso. Se eu ver a Rani que eu era anos atrás, a Rani que eu sou agora, como eu aprendi a ser sozinha aqui no Brasil, com pequenas coisas. Não era só aprender idioma igual eu achava que seria. E durante a faculdade em Palmas, eu fiz amigos incríveis, conheci professores maravilhosos, pessoas que eu carrego até hoje, assim, na minha vida, no meu coração, que eu conheci lá e que graças a essas pessoas hoje eu falo melhor português e eu aprendi muita coisa. Então, acho que tudo acontece do jeitinho que vai te preparando pra vida nesse outro país, que no caso era pra mim o Brasil. E olha as coisas do destino de novo. Lembram que eu falei pra vocês que eu estava dando aula de dança na escola de Serginho Moreira? Bom, lá tinha uma aluna que era professora da Federal, que me ajudou com a questão da documentação. Essa aluna me apresentou também para o coordenador do curso de artes. E a gente fez um projeto de extensão na Faculdade Federal, onde a gente poderia dar aula de dança do ventre. E posteriormente teve aulas de outras coisas, de idiomas, eu lembro que tinha de karatê, tinha de várias outras coisas e tinha dança do ventre. Então eu passei a dar aula na Universidade Federal de Tocantins e a gente fez a primeira noite árabe de Tocantins. E essa primeira noite árabe do Tocantins aconteceu no dia do meu aniversário. Eu ganhei essas flores aqui. E o que eu quero dizer pra vocês, eu tô tão feliz das coisas que eu vivi aqui. Foi meio que a minha vida, ela tomou uma volta. Quando eu fui me perceber, eu estava tendo muitos amigos, eu estava vivendo coisas novas, eu estava conseguindo apresentar a minha arte, eu estava conseguindo ensinar o que eu sabia fazer. E eu acho que esse vídeo, resumindo, é mais para agradecer por todas essas experiências que eu tive aqui no Brasil, que construíram um pouco do que eu sou hoje. Eu acho que o vídeo não era para isso, mas terminou assim, daí eu vou ficar muito... Eu sou muito grata. Eu sinto muita saudade de Cuba, da minha família, só que eu sinto que eu ganhei uma nova casa e uma nova família, e eu sou muito grata por isso também. Eu não moro mais em Palmas, só que eu fico sentindo agora como a minha passagem por Palmas fez sentido a partir do momento que eu conheci essas meninas maravilhosas. Eu acho que aí eu completei a minha passagem por Palmas. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, só que fazendo esse vídeo eu consigo entender
o quanto eu precisava passar por lá, o quanto me adicionou pra minha vida. E se minhas alunas virem esse vídeo, gente, eu amo vocês, eu estou morrendo de saudade de todas vocês.